Existe um momento específico em que tudo muda. Não é quando você briga, não é quando você termina. É quando ela percebe que você simplesmente não se importa mais do mesmo jeito. E a maioria dos homens não faz ideia do impacto real disso. Desde cedo, muitos homens são condicionados a acreditar que precisam manter o interesse constante, estar sempre disponíveis, responder rápido, demonstrar presença o tempo todo. Só que ninguém fala sobre o que acontece quando você quebra esse padrão. Quando você diminui o ritmo. Quando você para de tentar impressionar. Quando você começa a priorizar a própria vida. E aqui vai a parte desconfortável. Quando uma mulher percebe que perdeu espaço emocional, a reação raramente é indiferença. Na maioria das vezes é confusão, inquietação e uma necessidade silenciosa de entender o que aconteceu. Porque a atenção masculina, quando era garantida, vira algo invisível, mas quando some, vira barulho. Isso não tem a ver com joguinhos, manipulação ou estratégias baratas. Tem a ver com dinâmica humana. Interesse é troca, energia chama energia. Quando só um lado investe, o outro se acomoda. Mas quando esse investimento desaparece, o equilíbrio quebra. Muitos homens interpretam mal esse momento. Acham que perderam valor, acham que erraram, acham que estragaram tudo. Mas a verdade é que muitas vezes foi exatamente aí que a percepção dela mudou. Não porque você fez algo grandioso, mas porque parou de fazer demais. Este vídeo é para homens que querem entender o que acontece nos bastidores emocionais quando o interesse diminui. Não para atacar mulheres, não para criar rivalidade, mas para acordar. Porque quando você entende como o desinteresse é percebido, você para de agir por medo e começa a agir por escolha. E escolha é uma das coisas mais atraentes que um homem pode ter. 1. Ela sente. Antes de entender. Antes de qualquer conversa, antes de qualquer explicação, ela sente. Algo muda no ar. O jeito que você responde já não é o mesmo. O tempo entre as mensagens aumenta. A energia diminui. E mesmo que ela não consiga explicar exatamente o que é, o corpo percebe primeiro. Mulheres são muito atentas a padrões emocionais. Quando você sempre esteve disponível, interessado e presente, isso cria uma base de segurança. No momento em que essa base começa a falhar, o alerta interno liga. Não é drama, é percepção. Você não precisa dizer que perdeu o interesse. A mudança de comportamento comunica sozinha. Um ok, onde antes tinha conversa. Um silêncio onde antes tinha atenção. Um foco maior na sua vida onde antes tudo girava em torno dela. Nesse ponto, muitas mulheres não confrontam imediatamente. Elas observam, tentam entender se é algo passageiro ou definitivo. E quanto mais você age com naturalidade, sem explicar demais, mais forte é o impacto. Um erro comum dos homens é achar que isso passa despercebido. Não passa. A falta de esforço chama mais atenção do que qualquer demonstração exagerada, porque quebra a expectativa. Quando ela sente que já não ocupa o mesmo lugar emocional, surge uma pergunta silenciosa: o que mudou nele? E essa pergunta começa a trabalhar na mente dela. É aqui que a dinâmica começa a mudar. Não porque você fez algo contra ela, mas porque você parou de se colocar em segundo plano. E isso, goste ou não, altera completamente a forma como você é visto. 2. O silêncio incomoda mais que rejeição. Existe algo mais desconfortável do que ouvir um não, não ouvir nada. Quando você perde o interesse e não tenta explicar, justificar ou se defender, o silêncio começa a pesar. Não porque você está sendo cruel, mas porque você deixou de oferecer algo que antes era certo. A rejeição é direta. Ela dói, mas é clara. O silêncio, não. Ele cria espaço para dúvida, interpretação e insegurança. Quando você responde menos, fala menos e não puxa a conversa, ela não sabe exatamente onde está pisando. Nesse momento, muitas mulheres começam a revisitar conversas, atitudes e pequenos detalhes, tentam identificar onde tudo mudou. E quanto menos respostas encontram, mais inquietação surge. O ponto importante aqui é que você não está ignorando de propósito. Você apenas não está forçando conexão. E essa ausência de esforço quebra o conforto emocional que existia antes. Para o homem, parece simples. Só estou ocupado, só não estou no clima. Para ela, pode soar como distância emocional. E distância emocional gera desconforto. É aí que o silêncio se torna mais alto do que qualquer discussão, porque ele não oferece fechamento. Ele deixa a sensação de algo inacabado. Muitos homens têm medo desse momento e voltam atrás, explicam demais, pedem desculpa por coisas que nem fizeram e, sem perceber, devolvem o controle emocional. Quando você sustenta o silêncio com naturalidade, sem raiva e sem jogo, você mostra algo raro, que sua presença não é automática.
E isso muda completamente a forma como você é percebido. 3. A atenção. Vira curiosidade. Quando você estava sempre ali, sua atenção era previsível. Ela sabia quando você ia responder, como ia reagir, o que ia dizer. Isso cria conforto, mas também rotina. No momento em que essa atenção diminui, algo interessante acontece. O previsível vira incógnita. Agora, ela começa a observar mais. Repara no que você posta, no horário em que aparece, no jeito que fala quando responde. Pequenos detalhes ganham um peso que antes não tinham, não porque você mudou drasticamente, mas porque ela não tem mais certeza. A curiosidade nasce exatamente da falta de acesso. Quando você não entrega tudo, a mente tenta completar as lacunas, e isso gera envolvimento emocional, mesmo que ela não queira admitir. Você pode perceber perguntas indiretas surgindo, comentários que parecem casuais, mas não são. Tentativas sutis de entender onde ela ainda se encaixa na sua vida. Isso não é coincidência. É resposta à perda de atenção. O mais curioso é que você não precisou fazer nada além de focar em si mesmo. Não houve discurso, não houve explicação, só houve espaço. Muitos homens estragam esse momento tentando corrigir o clima, voltando a dar atenção excessiva. Mas a curiosidade só existe enquanto há mistério. Quando tudo é entregue novamente, ela desaparece. Aqui entra um ponto importante. Curiosidade não é amor, mas é um sinal claro de que a dinâmica mudou. E muitas vezes é o primeiro passo para uma reavaliação emocional da parte dela. Quando você entende isso, para de correr atrás de reação. Você deixa que o efeito natural da sua ausência faça o trabalho. E isso, goste ou não, reposiciona você. 4. O ego entra em alerta. Quando ela percebe que já não ocupa o mesmo espaço na sua mente, algo interno é ativado. Não é sobre amor imediatamente, é sobre valor percebido. A atenção que antes confirmava presença, importância e prioridade já não está mais ali. Todo mundo, em algum nível, se acostuma com validação. Quando essa validação some, o ego sente. Surge uma inquietação silenciosa. Por que ele não está mais tentando? E essa pergunta pode incomodar mais do que qualquer crítica direta. Aqui vai a parte que muitos homens evitam admitir. Nem toda reação vem de sentimentos profundos. Muitas vêm do orgulho sendo tocado. E isso não faz de ninguém vilão. Faz de todos humanos. Você pode notar mudanças sutis, mais iniciativa vindo dela, mais comentários buscando reação, às vezes até um leve tom de cobrança disfarçado de brincadeira. Tudo isso é o ego tentando recuperar equilíbrio. É nesse ponto que alguns homens se confundem. Acham que essa reação é prova definitiva de interesse genuíno e voltam a entregar tudo outra vez. Mas, se você faz isso sem consciência, o padrão antigo retorna. A chave aqui não é ignorar nem inflar o próprio ego. É manter postura, continuar focado na sua vida, nos seus objetivos, sem agir por validação externa. Quando você não reage emocionalmente a essas tentativas, você mostra maturidade. Mostra que sua atenção não é moeda de troca. E isso, paradoxalmente, aumenta seu valor emocional. Esse é um ponto desconfortável, mas necessário. Quando você para de buscar validação, você passa a ser validado. 5. Mudança de comportamento sutil. Depois que o ego entra em alerta, o comportamento muda, mas quase nunca de forma óbvia. Não espere uma conversa direta ou uma declaração clara. A mudança costuma ser sutil, quase imperceptível para quem não está atento. Ela pode começar a responder mais rápido, demonstrar mais interesse em detalhes da sua rotina, relembrar coisas do passado que vocês viveram juntos. Pequenos gestos que antes não existiam voltam a aparecer. Tudo isso é uma tentativa inconsciente de restabelecer a conexão. Ao mesmo tempo, pode surgir uma leve contradição. Em um dia, ela se aproxima, no outro se distancia. Isso acontece porque há conflito interno. Parte dela quer recuperar a atenção. Outra parte não quer parecer que está correndo atrás. Para muitos homens, esse comportamento confunde. Eles sentem que algo mudou, mas não sabem exatamente o que. E aí cometem o erro clássico. Confrontam, pressionam ou pedem explicações. Isso quebra o efeito natural do processo. A verdade é simples. Quando alguém sente que está perdendo espaço emocional, tenta se ajustar. Não com palavras grandes, mas com atitudes pequenas. O problema é que essas atitudes só funcionam enquanto você não volta ao padrão antigo. Se você reage com excesso de empolgação, disponibilidade total e necessidade de resposta, a mudança dela perde força. Mas, se você mantém consistência, calma e foco em si mesmo, a dinâmica continua evoluindo. Esse é um teste silencioso. Não para ver se você gosta dela, mas para ver se você ainda age como antes. E a forma como você se comporta aqui define os próximos passos.
6. Testes começam a aparecer. Quando ela percebe que a mudança em você não é momentânea, os testes começam. E não são testes óbvios. Não espere algo direto ou declarado. Eles aparecem disfarçados de comentários casuais, brincadeiras ou até pequenas provocações. Ela pode mencionar outros homens, falar que saiu com amigos ou comentar algo que normalmente geraria reação em você. O objetivo não é te afastar, mas ver se ainda existe impacto emocional. Se você ainda reage como antes, ela confirma que o controle voltou para o lugar antigo. Outro teste comum é a inconsistência. Um dia ela se mostra próxima, no outro, fria. Isso serve para observar se você vai tentar consertar o clima, pedir explicações ou correr atrás para restaurar a conexão. Cada movimento seu vira uma resposta silenciosa. Aqui, muitos homens tropeçam. Interpretam os testes como desinteresse real ou como joguinho infantil e acabam reagindo de forma emocional, seja cobrando, seja se afastando demais por orgulho. Ambos os extremos enfraquecem sua posição. A resposta mais forte é a mais simples: coerência. Você não precisa se justificar, nem competir, nem provar nada. Apenas continuar sendo quem você passou a ser quando deixou de forçar interesse. Quando você não reage aos testes com ansiedade, algo importante acontece. Ela percebe que sua mudança é interna, não estratégica, que você não está tentando provocar reação, apenas vivendo a própria vida. E isso quebra o padrão antigo de poder emocional. Porque testes só funcionam quando o outro está disponível para ser testado. Quando você não entra no jogo, o jogo perde força. 7. Emoção misturada com confusão. Quando os testes não funcionam como antes, a emoção começa a se misturar com confusão. Ela sente algo, mas não consegue definir exatamente o que. Não é raiva clara, não é saudade assumida, é uma sensação de instabilidade emocional. Antes, ela sabia onde você estava, sabia como você reagiria. Agora, não. E essa falta de previsibilidade gera um desconforto interno. A mente tenta organizar o que o coração ainda não entende. Ela pode começar a se perguntar se perdeu você de verdade ou se ainda existe espaço. Esse tipo de dúvida consome energia emocional, e quanto mais ela pensa, mais envolvida fica, mesmo sem perceber. Nesse estágio, você pode notar comportamentos contraditórios, momentos de proximidade seguidos de afastamento, interesse em um dia, silêncio no outro. Isso não é joguinho consciente, é conflito interno. O erro de muitos homens aqui é tentar esclarecer tudo. Perguntar o que está acontecendo, por que você está estranha, onde estamos. Essas perguntas parecem maduras, mas nesse momento elas tiram o processo do ritmo natural. Quando você tenta definir algo que ainda está confuso para ela, você facilita demais. Você devolve segurança antes da hora. E segurança excessiva mata a reflexão interna. Manter postura não significa ser frio, significa não agir por ansiedade. Você continua educado, presente quando está, mas não disponível o tempo todo. A confusão emocional só se resolve de duas formas: ou ela se afasta de vez, ou se aproxima com mais clareza. E a forma como você se comporta aqui influencia diretamente qual caminho será escolhido. 8. Tentativas de reconexão. Depois que a confusão emocional se instala, começam as tentativas de reconexão. Elas não são sempre diretas ou óbvias. Muitas vezes surgem em pequenas ações, mensagens curtas, comentários em redes sociais ou menções sutis à sua vida. Tudo isso é um sinal de que ela está testando se ainda existe espaço para voltar. O comportamento pode parecer contraditório. Ela se aproxima em um momento, se distancia no outro. Isso não é manipulação consciente. É uma mistura de desejo de proximidade e medo de perder controle. O que antes era certo e previsível, agora exige atenção da mente dela. Cada gesto seu influencia a decisão de continuar ou se afastar. Aqui muitos homens erram ao reagir de forma exagerada. Eles veem a aproximação e interpretam como sinal de que o problema foi resolvido. Então voltam a dar atenção total, mensagens rápidas e disponibilidade constante. Esse é o ponto crítico. Se você volta ao padrão antigo, ela perde o senso de urgência e o efeito da sua ausência desaparece. A melhor postura nesse momento é equilíbrio e consistência. Seja cordial, educado e disponível quando conveniente, mas sem desfazer a mudança que você iniciou. Mostrar que você não depende da validação dela mantém o poder emocional do seu lado. Essas tentativas de reconexão são sinais claros de que você está sendo percebido de forma diferente. Se você não reage de forma desesperada, ela passa a valorizar ainda mais a sua presença, e não apenas sua atenção. 9. Quando o poder muda de lado. Chega um ponto em que a dinâmica muda completamente.
O poder emocional não está mais com ela, está com você. Essa mudança não acontece por acaso, nem por manipulação consciente. Acontece porque você deixou de ser previsível, deixou de buscar validação e parou de reagir como antes. Agora, as decisões não giram apenas em torno dela, mas também ao redor da sua postura. Cada ação dela passa por um filtro silencioso. Ela avalia se você ainda mantém interesse, se ainda está disponível emocionalmente. E isso muda tudo. O que antes era esforço constante da sua parte para agradar, agora se transforma em avaliação dela sobre o quanto você é importante. O jogo virou. E muitos homens se assustam nesse ponto, porque perceber o efeito real de sua ausência pode ser desconcertante. Eles acham que perderam controle, quando na verdade estão assumindo o controle emocional próprio. Você pode notar pequenas mudanças no comportamento dela: mais interesse genuíno, maior atenção aos detalhes, conversas mais longas ou uma tentativa de se aproximar sem parecer desesperada. Esse é o reflexo da mudança de poder. Ela percebe que você não está mais à disposição automática, e isso cria respeito e até admiração silenciosa. O risco aqui é cair na armadilha de voltar ao padrão antigo. Se você responde a cada mensagem com ansiedade, se busca sempre agradar, todo o esforço que gerou essa mudança de poder desaparece. O segredo é simples: manter consistência, foco em si mesmo e liberdade emocional. Quando você faz isso, o respeito e a percepção dela mudam naturalmente. 10. O risco de voltar ao padrão antigo. Depois de toda essa mudança na dinâmica, existe um perigo que muitos homens ignoram: voltar ao padrão antigo. É natural sentir vontade de se aproximar mais, enviar mensagens constantemente, mostrar mais interesse. Mas esse é exatamente o ponto em que você perde tudo o que conquistou. Quando você volta a ser previsível, disponível e ansioso por reação, ela automaticamente se sente segura de novo. O que antes provocava curiosidade, teste e atenção, agora se torna rotina. O mistério desaparece. A confusão emocional que você criou se resolve rapidamente, mas não a seu favor. Ela volta a ocupar o espaço de antes enquanto você retoma o papel de quem corre atrás. Muitos homens confundem essa reconexão com prova de sucesso. Acham que recuperar a atenção significa que estão no controle. Na realidade, é justamente o contrário. O controle volta para ela porque você desistiu da postura que criou valor e respeito emocional. O verdadeiro desafio é manter consistência. Continuar sendo você, focado na sua vida, sem reagir emocionalmente às tentativas de provocação, testes ou aproximações. Isso significa responder quando quiser, não quando sentir obrigação. Significa manter limites, ser educado e presente quando conveniente, mas nunca cair na necessidade de aprovação. Outro ponto crucial: autoconsciência. Entender que a mudança de comportamento dela não é necessariamente amor ou interesse profundo, mas percepção de valor e curiosidade. Reconectar-se emocionalmente é diferente de correr atrás. Se você interpreta tudo como conquista, perde o efeito da sua postura inicial. Quando você resiste à tentação de voltar ao padrão antigo, algo poderoso acontece. Ela começa a te enxergar de forma diferente. Respeito, atenção genuína e até admiração crescem. O jogo emocional muda para o seu lado e você deixa de depender da reação dela para se sentir validado. Em resumo, o risco de voltar ao padrão antigo é destruir toda a vantagem que você criou com naturalidade e autocontrole. Quem mantém consistência e foco em si mesmo não apenas altera a percepção dela, mas também fortalece a própria liberdade emocional. Essa é a chave para entender realmente como o desinteresse percebido afeta uma mulher. Não é sobre manipular, é sobre se posicionar e preservar seu valor.